Não vivemos mais uma democracia no Brasil? Você falar de urna, falar de vacina, falar do PL que trata da censura em Brasília, isso passou a ser crime? Mal ou bem, pense o que bem entender. Não sei se vou estar vivo amanhã, tá? Não sei se vou estar vivo amanhã. O que os caras querem do momento? É me tirar completamente de combate. Ah, o cara está inelegível. Eu sou a cereja do bolo. Eles querem a minha cabeça. Vão ter só na base da arbitrariedade. Por que a atual live do presidente acabou? Chegava 5 mil pessoas. Porque não tem nada de conteúdo ali. O que ele vai falar? Mandei um projeto para a Câmara para voltar o pagamento do DPVAT. É isso que ia falar? Hoje, por exemplo, atenção Brasil, deve estar sabendo, né? Tem aumento na gasolina e no diesel. Por que aumento? A reoneração, novos impostos. É para abrir a cabeça do brasileiro. Como é o nosso país, como é o poder, com as pressões que você sente. O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília, quando chegou um peso pesado, só eu e essas pessoas, que todo mundo sabe o nome delas, eu falaria, e falaram para mim, o jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, racha no meio, criando o Ministério da Cidade, ou você não vai governar o Brasil. É esse tipo de pressões que você sofre. Como reagir a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil, que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe. Esse golpe de 8 de janeiro. Deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula, eu nomeei os 3 comandantes de força, ainda no meu governo. Como é que eu queria dar um golpe com o comandante de força nomeado pelo Lula? Quem vai dar golpe sem força, sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar. Parece que uma pessoa falou que era golpe, prende gente, eu me sinto presidiário com essas pessoas, condenado a 17 anos de cadeia, pessoas humildes, decentes, tá? Se algum extrapolou depredando patrimônio, que pague, mas com 17 anos de cadeia, e sendo acusado como tentativa armada de mudança no Estado Democrático de Direito, quem vai acreditar nisso? Não só o atual ministro da Defesa teve o caráter de falar que não existe golpe sem um comandante e sem força. Nenhum tiro foi disparado. Aquela prisão de 1.500 pessoas, quer dizer que 1.500 pessoas estavam programando dar um golpe e ninguém sabia de nada. O Lula, no domingo pela manhã, vai para Araraquara se encontrar com o seu prefeito preferido lá. Digo aqui, o senhor Flávio Dino, o Carlos Bolsonaro pediu para o presidente da Câmara Municipal para que preserve as imagens sobre o servidor Edivaldo, para daqui a pouco não falar que ele chegou mais cedo lá para pagar possíveis provas da BIM paralela no gabinete dele, coisa que o Flávio Dino não fez. Primeiro, todo o governo falou, no episódio de 8 de janeiro, que só tinha aquela imagem daquele magrinho, né, com o olho arregalado, derrubando o relógio com uma camisa com a minha estampa no peito, que não tinha mais nada. Depois apareceu as imagens, via CNN, do G. Dias passeando entre terríveis golpistas terroristas. Ora, se alguém queria dar um golpe no governo, o governo mostra as imagens. Por que não mostra as imagens? Porque é uma mentira a história de golpe. E outra coisa que vale a pena aqui. Hoje nós tivemos a notícia que o MP pediu o arquivamento da acusação contra o nosso ministro Anderson Torres. Tá? E ele fala algumas coisas que vale a pena, se me permite aqui, 30 segundos, tem muita coisa para falar, só 2 coisas. Primeiro, ele cita o prezado procurador Carlos Henrique Martins, ele cita do caráter ordeiro dos acampados. Ele cita o caráter ordeiro dos acampados. E o procurador, quando se refere à CPMI, que eu sei o que é CPMI, eu sei o que é CPI, o povo também já começa a ter entendimento, né? Que ali é uma briga política muito grande, ele fala o seguinte, abre aspas, que embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si legitimamente o viés político
visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam atender com sua iniciativa o seu eleitorado. Agora, por outra parte, não é apenas isso. Entra o Kassab na CPMI, que é secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. E essas pessoas presas há 17 anos, e também esse que morreu, o Quezão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos a barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então, você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. E o Kassab foi ministro das Minas de Energia, eu acho que da Dilma lá atrás. Eu não sabia a diferença de gravidade para gravidez, mas era ministro das Minas, da Ciência e Tecnologia. Então, esse é o que produziu essa CPMI. Como a CPI do Senado produziu a questão da Covid. Quantas vidas poderiam ser salvas se não tivesse o caráter político da CPI do Senado sobre a Covid? Quem define o tratamento não são os senadores da CPI, nem ninguém do Judiciário. É o médico, e ponto final. O médico não tem o direito, ele tem o dever de salvar vidas ou diminuir o sofrimento das pessoas e foram impedidos de trabalhar. Que tudo era, não tem comprovação científica. Ora, meu Deus do céu, quem decide isso é o médico. Se os médicos militares, por ocasião da Guerra do Pacífico, tivessem que esperar uma comprovação científica se água de coco poderia ser injetado na veia do soldado em lugar de sangue, ia sobreviver ou não, muitos teriam morrido. Não tinha mais sangue, o médico pegou lá um coco mais novo, com menos potássio, e meteu água no braço do cara, e o cara sobreviveu. Pessoas que contribuíram para a campanha de gente do PT e do PCdoB, estão indo para diretorias. Como, por exemplo, o delegado que apurou, delegado da PF, que apurou a facada em mim, em Juiz de Fora, que concluiu que foi uma ação isolada do Adélio Bispo, ele agora é diretor de inteligência da PF. Deixa suspeita, poxa. Trabalhou muito bem. Protege o Adélio aí. Até porque você tinha lá um elemento, tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento, né, do Adélio. O que seria isso daí? Se a facada dele em Juiz de Fora tivesse dado desaparecido o Adélio, olha, ele estava em Brasília, o álibi perfeito. Um baita de um álibi. Agora a PF não foi lá na Câmara, como veio em Mambucaba através da BIM paralela, né? E faz uma nova busca e apreensão em mim. No meu entender, o Carlos era história de cobertura apenas, tá? Para que quem foi a pessoa que tem imagem para tudo lá em Brasília? Qual gabinete esse cara queria ir? Porque quando você vai em Brasília, fiquei 28 anos no parlamento, você, quando se apresenta lá na guarda lá, né? Para onde é que você vai? Você não vai entrar aqui para não fazer nada. Você vai, vou para a plenária, vou para a comissão, vou para o deputado. O Adélio havia sido filiado ao PSOL. Logo depois, Jean Willis, que foi eleito deputado federal, renunciou e foi embora do Brasil. Não estou acusando ele de nada. Mas essas pontas soltas, você tem que se fazer presente. O Adélio tentou lá em Santa Catarina, ele foi em Santa Catarina, foi num clube de tiro, onde o Carlos frequentava. O Carlos tinha agendado atirar no clube naquele dia. O Adélio foi para lá. E o Carlos não foi. Ou seja, ele poderia ter matado o Carlos lá para me tirar da cabeça a ideia de continuar sendo candidato a presidente da República. Tem umas imagens também, em Juiz de Fora, na Pajero, onde eu estava, né?
o Adélio chega em direção ao Carlos, e o Carlos, sem querer, entra na viatura, e ele sai fora. Certamente, ou possivelmente, o Adélio ia matar o Carlos ali, para nos desestimular a continuar na campanha. Também o Adélio, 3 advogados, um com avião particular, pousou em Juiz de Fora no dia seguinte da facada, no dia 7 de setembro, feriado. 3 advogados, no dia seguinte, foram para lá. Um com avião particular. E esse falou que estava preocupado com a integridade física do Adélio, todos eles, né? Agora, quando você quer entrar, pede na justiça para entrar nos telefones dos advogados, a OAB interfere. Não pode. Agora, advogados meus tiveram o telefone devassado nesse inquérito, devassados pela Polícia Federal. Então, o que os caras querem? Mal ou bem, pense o que bem entender. Não sei se vou estar vivo amanhã, tá? Não sei se vou estar vivo amanhã. O que os caras querem do momento? É me tirar completamente de combate. Ah, o cara está inelegível. Essa história de ABIN paralela é para ofuscar o 8 de janeiro. Tá? Assim como o 8 de janeiro é para ofuscar o que aconteceu em 2022, que não vou entrar em detalhe aqui agora. Assim como a operação de busca e apreensão na minha casa na segunda-feira foi para ofuscar a live de domingo. Tá? Eu sou a cereja do bolo. Eles querem a minha cabeça. Vão ter só na base da arbitrariedade. Tento de tudo, antes de eu ser candidato em 2018, tá? Durante o mandato todo, interferências muitas, as mais variadas, quase toda a imprensa contra a gente. Entregamos o governo, você pega os 2 meses de transição meu, ninguém reclamou por falta de acesso aos ministérios, para se inteirar. Se bem que muitos ministros falaram para mim, né, os caras chegavam lá e falavam, o que tem de bom aí? Só pessoas incompetentes nessa transição. Mas ninguém criou qualquer óbice para que a transição fosse realizada. Eu saí do Brasil dia 30 de dezembro, pode ser um assunto para um bate-papo nosso semanal, né? Que alguns dão algumas versões, e eu tenho a minha, que é sempre a verdade, porque saí do Brasil, e tento de toda maneira, né? Essa história do 8 de janeiro como o Capitólio Tupiniquim. Foi o 6 de janeiro americano, que até hoje baixa nas costas do Donald Trump, tá? E fizeram a mesma coisa. Eu entendo que o 8 de janeiro não foi o pessoal que estava acampado, como o procurador mesmo diz aqui, né? O próprio procurador disse do caráter ordeiro dos acampamentos. Vocês nunca viram uma lata de lixo revirada, uma vidraça quebrada em todas as manifestações pelo Brasil do pessoal da direita, que compareciam com seus avós, com filhos, com netos, né, e protestando. E o objetivo também do 8 de janeiro, que é potencializado, é evitar manifestações por aí. Pode, obviamente, até certo ponto, conseguir esse objetivo. Mas essa pressão injustificada em cima do cidadão de bem, o ordeiro, tá, não está surtindo efeito. Eu tenho meu cercadinho aqui na Vila Histórica de Mambucaba agora, onde eu converso com o povo aqui, o povo humilde, lugar pobre aqui. Tá? E a gente vê essas pessoas humildes, muitas pobres, que têm um conhecimento muito bom de política brasileira. Alguns agradecem a mim os 4 anos, porque quer queiram, quer não, eu sempre falava, mostrava a realidade, e eles foram aprendendo o que é o Congresso, o que é a presidência, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TCU, o que faz um prefeito, a importância de escolher bem um vereador, que é a base da política, é o vereador. Não pode votar naquele cara que é o que, só porque ele vende pipoca, um cara bacana, que sorri para todo mundo, que é pobrezinho, votar nele. Tem que votar alguém que tenha conhecimento, que sabe interpretar leis, ler a Constituição, e ajudar o prefeito, não é fazer oposição.
ajudar o prefeito. Então, isso tudo, tá, vai mudando a cabeça das pessoas, vão entendendo o que está acontecendo. Alguns falam até, por que você vai falar com a Oeste? Cuidado para não escorregar. Lógico que eu tomo cuidado sempre, tá? Mas eu tenho obrigação de conversar através de vocês com este mais de 100 mil que estão nos assistindo aí agora, que não vai ter da minha parte aqui contemporização. É a verdade. Agora, a verdade está do nosso lado. Não está do lado, infelizmente, né? Porque a gente quer sempre preservar as autoridades, não está do lado das investigações conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes. O que parece, né? Que parece, ele quer fazer uma busca e apreensão, e daí liga para a PF dele, e a PF dele fala, tudo bem, e os argumentos, e as fundamentações para a busca e apreensão. O que parece que o outro lado fala, se vire, foi mais uma busca e apreensão atabalhoada aqui, como foi a minha sobre o cartão de vacina o ano passado, aí em Brasília. Neste caso, eu não vejo a PF cometendo abuso, vamos assim dizer. Ela é determinada a cumprir missões. Então, assim, ela veio em Mamucaba, sentiu o constrangimento de quase todos, agentes, e um delegado, o outro não, o outro estava bastante arrogante até, mas não foi desrespeitoso comigo. Assim como vi também o constrangimento da Polícia Federal quando foi na minha casa atrás do cartão de vacina. O dono do inquérito, desses inquéritos secretos, é o senhor Alexandre de Moraes, ele que determina, e a Polícia Federal vai cumprir. Em alguns momentos aqui também, lá em Brasília, a gente conversa, logicamente eu não falo o nome dos policiais, né? E eles falam que estão cumprindo ordens e não querem responder um PAD. É um processo administrativo disciplinar. Então não é a Polícia Federal que está fazendo isso. Logicamente que isso desgasta a Polícia Federal, porque elas não podem perseguir ninguém, e acredito que não persigam. Mas nos parece, né, que existe por parte do ministro encarregado dos inquéritos uma PF paralela, que ele escolheu a dedo essas pessoas para botar lá e paga missão para essas pessoas a cumprir certas missões. E muitas vezes, pelo que nos parece, o embasamento para cumprimento dessa missão tem que ser do próprio Polícia Federal. Você vê esse caso aqui, o que embasou essa busca e apreensão desse inquérito aí da ABIN paralela? Foi um print do telefone de uma servidora comissionada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que eu a conheço há pelo menos 20 anos, uma pessoa decente, honesta, tá? Onde ela pede o andamento de um processo por ramagem. Daí vem aquela história, pelo relatório da PF, né? Esse print é de 2020, depois notou-se que não era verdade. Em 2020 o Ramagem estava comandando a ABIN. Então não foi nenhum pedido para o presidente da ABIN. Isso aconteceu em meados de outubro do ano retrasado. Ou seja, já havia acabado o segundo turno, o Ramagem havia sido eleito deputado federal, ele já estava afastado pelo menos 5 meses da ABIN. E outra, pelo que se tem conhecimento também, que o pedido dos 2 inquéritos não tem nada a ver com Jair Bolsonaro ou qualquer um dos seus filhos. E também não houve o retorno por parte do Ramagem. Ou seja, pegou-se uma fake news, ou criou-se uma fake news em cima disso, uma mentira para justificar a busca e apreensão. Eu não quero botar na conta da Polícia Federal, mas com toda certeza, essa possível PF paralela, ela está realmente completamente subordinada aos caprichos do dono desse inquérito, que já dura anos e que não tem qualquer embasamento por parte aí do Ministério Público. Olha, você pode ver, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a Folha de São Paulo, me investiga juntamente com todos os meus assessores diretos desde 2021, no inquérito de fake news, quando numa live nós falávamos antes de vacina, de Covid, eu li a manchete de uma revista Época,
né? De uma manchete de uma revista. E em cima daquilo, no dia seguinte, o Alexandre Moraes me botou no inquérito como está propagando fake news. Olha, eu li a manchete numa revista. Tá? Porque a Covid ainda era uma interrogação para o mundo todo. Como hoje, tem muitas coisas obscuras na Covid sobre o seu tratamento, etc. Ou seja, a partir daquele momento, o Cid entrou no radar deles, os demais ajudantes de ordens entraram no radar dele e ele sabia todos os meus passos, porque era espelhado, né, segundo a Folha de São Paulo, as mensagens trocadas com essas pessoas. E nós éramos monitorados, e não nós que monitorávamos quem quer que seja. Eu até perguntaria aqui, segundo aí a imprensa, foram 30 mil pessoas monitoradas pela tal da BIM paralela. E o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vai pedir a relação de parlamentares. Eu sugiro, né, ao senhor Rodrigo Pacheco, ele tem uma comissão que trata de assuntos estratégicos lá, que peça a relação dos 30 mil monitorados, para que sejam divulgados. Porque é muito fácil botar na minha conta o interesse em saber a localização geográfica dessas pessoas. Deixo claro que esse equipamento comprado no governo Temer, no bem entender, bem intencionado, porque as inteligências têm que ter a capacidade de monitorar as pessoas com ordem judicial, sim, tá? Mas as informações que eu tenho não são precisas, mas as informações que eu tenho que a precisão da localização de uma pessoa com o celular no bolso chega a 100 metros, com todo respeito. 100 metros, você não sabe nem se duas pessoas estão no mesmo quarto de hotel, ou se estão no mesmo hotel. Você não tem informação nenhuma. Não, eu jamais trabalharia com esse tipo de informação se fosse um elemento de informação. Ou seja, o que eu contei para vocês aqui, da BIM 2012, que trabalhava lá com da Dilma Rousseff, tá? Trabalhava ao lado das inteligências cubana e venezuelana, aí é um assunto gravíssimo. Tá? Inclusive contrariando a Constituição, onde diz ali das atribuições do chefe de Estado, do presidente da República. Ele não pode agir dessa maneira, interferindo em outros países. Então isso tudo você vai botando num canto, está servindo para cada vez mais esclarecer a população como é o poder em Brasília, como a esquerda, no caso do PT, se usa da máquina pública. Você pode ver, ele fala que eu aparelhei os sistemas de informações. Eu não indiquei ninguém para compor as diretorias da BIM. Agora, nós vemos aqui agora na imprensa, Metrópolis, novo número 2 da BIM doou para candidatos da esquerda, PT e PCdoB. Ou seja, ele está formando uma BIM agora, não é uma BIM paralela, uma BIM totalmente paralela, onde os seus amigos de confiança estão indo para lá. A exemplo do que era a BIM em 2012, quando afastou, com o material capturado pelas inteligências cubana e venezuelana e a própria BIM, o então Paraguai do Mercosul, para poder entrar nesse bloco o seu amigo, naquela época, Hugo Chávez, da Venezuela. Então isso tudo está servindo para mostrar para a população o que é o poder, o que é o sistema, o que é o establishment, como eles interferem. Para mim, 2022 é uma página virada. Mas vocês lembram, tem cabimento o TSE decidir que eu não podia fazer live do Palácio do Alvorada, onde aquela é minha residência, enquanto fosse presidente? Tem cabimento derrubarem apenas páginas da direita, como, por exemplo, aquela página dos empresários golpistas? O objetivo foi tirar o Luciano Hang da sua atividade política, era um direito dele, para Jair Bolsonaro, que era um direito dele. Cada um tem o direito de fazer campanha para ser o candidato. Mas o objetivo foi atingir o senhor Luciano Hang, que agora recebeu uma multa de 80 milhões de reais, né? Não é o caso entrar nesse assunto aqui. Mas tem cabimento eu não poder divulgar a imagem do 7 de setembro? Eu gastei R$1 em recurso público para que a população transformasse a região da Esplanada dos Ministérios como algo inacreditável, nunca ninguém viu aquilo.
Pode o senhor Alexandre de Moraes, com o seu TSE, porque ele tinha lá o Benedito Domingos, que era missão dada, missão cumprida, ninguém vai negar isso. E mais dois, que vêm dos advogados, Lissa Tríplice, que o Lula recebeu Lissa Tríplice, mas atendeu ao chamamento do senhor Alexandre de Moraes para indicar essas duas pessoas. Então é um TSE bastante parcial, tá? Essas indicações foram mais recentes, mas o TSE esteve nas mãos do Alexandre de Moraes, tinha um poder absoluto sobre o TSE. Tem cabimento eu não poder divulgar imagens do enterro da rainha ou da minha ida à ONU? Até a primeira vez que eu estive na ONU, vale a pena contar para vocês, né? É mais uma confidência. Eu não sou o Pepe Mujica, porque não estou fazendo um livro aqui. Mas a minha primeira ida à ONU, logicamente, presidente da República novo, né? É tradição o Brasil fazer o discurso. Eu juntei as pessoas, umas 12 pessoas lá no Alvorada, pessoas do Ministério das Relações Exteriores, pessoas da ABIN, pessoas do Ministério da Economia, e comecei a tração naquele primeiro dia, qual seria o que eu falaria na ONU. Para minha surpresa, no dia seguinte vazou tudo na imprensa. Daí o pessoal chegou na manhã, né? Eu falei, olha, como vazou tudo, eu vou fazer o meu pronunciamento da ONU sozinho. Eu vou pegar aqui um ajudante de ordem meu, que vai ser meu digitador. E eu fiz o discurso para a ONU sozinho, sem a participação de ninguém. Porque para vazar não interessava. E eu lembro que fiz, estava em voo, a internet pegava muito mal naquela época no avião, mas quando cheguei lá, queriam que eu apresentasse o discurso antes, para botar no teleprompter em acrílico. Eu falei, não vou dar para vocês. Ah, mas eu leio o discurso no papel. Vai pegar mal? Que se exploda, que pegue mal. Eu resolvi, minutos antes, entregar o discurso para que, então, botasse no teleprompter ali. Se eu tivesse botado algumas horas antes, ia ter pressões, eu ia sofrer pressão, as mais variadas possíveis, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu recomendo, quem tiver tempo, tá, meu discurso na ONU 2019, assista e faça uma comparação com o que está acontecendo hoje em dia. Eu entendo um dos raros discursos de um chefe de Estado defendendo o seu país, mostrando a realidade. Tanto é, quando acabei meu discurso, uma hora depois, aproximadamente, eu peguei um ajudante de ordem e falei, olha, se informe aí como é que está a repercussão no Brasil. Daí ele informou, está horrível. Eu falei, está horrível, experiência da imprensa? Então é sinal que eu fui muito bem na ONU. Então eu não podia mostrar trechos desse discurso na minha campanha eleitoral. E também não podia mostrar, por decisão do TSE, o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo roubo de celular como um direito das vítimas da sociedade, né? Para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar a imagem do Lula com o seu boné lá do CPX. Ou seja, eu não podia mostrar nada. Eu não podia mostrar nada do Lula do passado. Agora, o outro lado, o governo fez uma campanha que eu era pedófilo, que eu queria acabar com os direitos trabalhistas, que eu não gosto aquela historinha de sempre, né? De negros, de mulheres, de nordestino, aquela presepada toda. Ele teve livre para o lado de lá fazer o que bem entendesse. O lado de cá não podia fazer absolutamente nada. Então tivemos sim uma participação do TSE favorável a um lado. Não vou falar em urna eletrônica aqui. Esqueça urna eletrônica, tá? Isso agora com a Venezuela. Com a gente aqui não temos mais nada a tocar sobre esse assunto. Então isso tudo incomoda certas pessoas. E a gente vê que após as eleições, alguns, né, falando, pessoas importantes em Brasília, a missão dada é missão cumprida, mas salvamos o Brasil de uma ditadura. Ou seja, salvar o Brasil de uma ditadura, me tirando fora, não sei como, tá? Mas botando lá um cara que é apaixonado por Maduro, que é apaixonado por Ortega, lá da Nicarágua, tá? Que era apaixonado pelo Fernandes, da Argentina, por Evo Morales, da Bolívia, cuja turma de esquerda da Bolívia está presa por 10 anos a ex-presidente Janine Áñez,
Qual a acusação contra Janine Enes? Participou de atos antidemocráticos.